sexta potência, ok? 2 elevado à sexta potência, tá bom? E por fim, certo? Para finalizarmos aqui a nossa videoaula, né? Falando a respeito da potenciação, nós vamos aprender como calcular uma potenciação. Nós iremos aprender a forma correta de como se chegar no resultado de uma potenciação, resultado esse denominado como potência, certo? Importante que nessa parte aqui vocês tenham mais atenção, tá bom? Para realizarmos um cálculo envolvendo a potenciação e chegarmos a um resultado exato, devemos saber das seguintes propriedades. Então eu irei ler aqui para vocês, certo? 6 maneiras diferentes, né, pelas quais nós devemos seguir para poder assim chegar no resultado, tá bom? Primeiro exemplo nos diz que toda potência com expoente igual a 0, o resultado será 1. Então, ó, o que é que ele está nos dizendo aqui, ó? Quando, certo? Quando o expoente for 0, independente do número que esteja na base, seja ele um número alto ou um número baixo, o resultado sempre será 1. Quando é que esse resultado será 1? Quando o expoente for 0, certo? No caso aqui, ó, 5 elevado a 0, resultado 1, certo? Segundo exemplo, quando que nós vamos usar o segundo exemplo? Toda potência com expoente igual a 1, o resultado será a própria base. Aqui nós temos o exemplo. No exemplo 2, nós temos aqui o 1 no expoente. Então, quando o 1 estiver no expoente, o resultado será a própria base, certo? O resultado será a própria base. Então, aqui nós temos 8 elevado a 1. Então, isso quer dizer que o resultado será 8. Porque você vai estar multiplicando 8 uma vez, certo? Multiplicando 8 uma vez, então é o próprio 8. Neste exemplo, tá bom? Terceiro exemplo. Quando a base for negativa e o expoente um número ímpar, o resultado será negativo. Então, o que é que ele quer nos dizer aqui? Ó, base negativa, expoente ímpar. Quais são os números que são considerados ímpares? 1, 3, 5, 7, 9 e aí por diante. Então, quando a base for um número negativo e o expoente for um número ímpar, você já vai saber que o resultado ele será um número negativo, certo? Então, aqui nós temos 3 negativos elevado ao cubo, ou 3 negativo elevado à terceira potência. Então, aqui o resultado será o quê? Menos 27. Porque aqui você vai multiplicar, esse 3 negativo 3 vezes, tá bom? 3 vezes 3 vezes 3. E aí você vai encontrar o resultado, que será 27. E esse 27 será o quê? Negativo. Por que negativo, César? Por conta, da base ser negativa e também por conta do expoente ser um número ímpar, certo? Quarto exemplo. Quando a base for negativa e o expoente um número par, o resultado será positivo. Então aqui, ó, já é diferente. No quarto exemplo, já é diferente do terceiro exemplo. Aqui nós temos a base negativa. Mas quando o expoente for par, quais são os números pares? Começando 0, 2, 4, 6, 8 e assim sucessivamente. Então, quando a base for negativa, mas o expoente for um número par, você já sabe que o resultado final será o quê? Será um número positivo, certo? Será um número positivo. Independente, da base ser negativa. Por que que o resultado se tornou positivo? Por conta do expoente, que é um número par, tá bom? Então, aqui é como se você multiplicasse 2 negativo vezes 2 negativo, certo? Você pegando 2 vezes 2, você vai ter 4. Como o expoente, é um número par, então o resultado continua positivo, ok?
Próximo exemplo. Quando o expoente for negativo, inverte-se a base e muda-se o sinal do expoente para positivo. Então aqui, ó. Aqui nós temos a base, né, que é 2. Porém, o expoente é um número negativo, como vocês podem observar. Aí o que é que a gente faz? Antes de encontrar o resultado final, a gente tem que fazer uma troca, a gente tem que fazer uma mudança. Vai mudar quem, César? Nós vamos mudar, né, os valores que estão na base para assim tornar o expoente que está negativo positivo. Então aqui, ó, abaixo do 2, nós temos um número. E esse número, ele é invisível. Vou colocar ele até aqui agora, certo? Ele está aqui, só que é invisível. Como o expoente está aqui negativo, então o que é que você vai fazer com a base? Você vai trocar os valores de posição. Quem está embaixo vai para cima e quem está em cima vai para baixo, certo? E aí, feito isso, a gente vai, ao invés de colocar o 4 negativo, a gente coloca 4 positivo. A gente faz essa troca da base justamente para isso, para assim, né, deixar o número que está antes negativo positivo. E agora, né, feito essa mudança, a gente faz o cálculo para chegar no resultado final. Então aqui, ó, 1 elevado à quarta potência. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. 4 vezes, né? É 1. 2 elevado à quarta potência. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então, 2, 4 vezes multiplicando, né? Teremos 16. Então, o resultado aqui, né? Dessa potenciação aqui, 2 elevado a 4 negativo, ou a quarta potência negativa, melhor dizendo, nós vamos encontrar aqui, ó, 1 sobre 16 avos. 1 16 avos, tá bom? E para terminar, nós temos aqui o último exemplo, que nos diz: nas frações, tanto o numerador quanto o denominador ficam elevados ao expoente. Então aqui nós temos, ó, quando nós encontrarmos uma fração e nós temos apenas um expoente, esse expoente ele vai servir tanto para o numerador quanto para o denominador. Aqui, ó, nós vamos multiplicar o 2 3 vezes e o 3 3 vezes. 2 3 vezes, multiplicando, 2 vezes 2 vezes 2, nós vamos ter 8. E 3 vezes 3 vezes 3, nós vamos ter o quê? 27, ok? Então, esse foi o nosso estudo, certo? Sobre a potenciação, envolvendo o conceito básico sobre a mesma. Entendemos aqui também a questão dos elementos, a identificação dos elementos. Vimos também a forma como devemos ler cada potência e como chegar no resultado final da potenciação envolvendo os cálculos. Lembrando, a potenciação ela é usada para representar uma multiplicação de um determinado valor que se repete várias vezes, ok? Espero que vocês tenham compreendido, né, esta explicação, e qualquer dúvida é só perguntar no grupo ou no privado do WhatsApp. Até mais!